De falar de política aqui no Bom Dia Ceará. O assunto de hoje é um novo reforço no caixa dos estados e municípios. O Congresso aprovou um projeto que vai ajudar as prefeituras e governos nesse momento difícil da pandemia. Quem está aqui com a gente já para conversar sobre esse assunto é o Inácio Aguiar. Oi, Inácio, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia para você que está em casa e nos acompanha. Pessoal, a gente fala sobre isso aqui desde abril, desde o começo da pandemia, que a gente está falando de um impacto que tem no caixa dos municípios. E é fácil da gente entender isso. Por conta do fechamento do comércio em boa parte do país, aqui no Ceará não foi diferente, muitos municípios tiveram que fazer o chamado lockdown, né, que é o isolamento social rígido. Houve queda de arrecadação nessas prefeituras, também houve, consequentemente, um aumento dos gastos públicos em saúde e também em assistência social, porque muita gente ficou sem os seus empregos, sem as suas fontes de renda, e por isso o governo federal lançou uma medida provisória lá atrás para liberar mais verba no FPM e o FPE. O que são essas duas siglas? É uma forma que o governo federal tem de passar dinheiro para os estados e municípios, isso já acontece há muito tempo. O que o governo fez com essa medida foi ampliar os recursos que são encaminhados. O Congresso Nacional, ontem, validou essa proposta do governo federal e tem uma contribuição da bancada cearense que se articulou lá em Brasília para manter até novembro esse aumento dos repasses para estados e municípios. A nossa repórter Berenice Leite, lá em Brasília, conferiu tudo e ela conta para a gente agora. 16 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo para recompor a arrecadação dos estados e municípios devido à pandemia. Mas apenas 9,8 bilhões de reais foram utilizados até o mês passado. A medida perderia validade no fim de junho e o saldo restante voltaria para os cofres da União. Mas como a pandemia continua, a Câmara aprovou na última semana uma extensão da MP. Uma emenda do deputado do Ceará, Mauro Filho, garante que o saldo restante do primeiro semestre, cerca de 6 bilhões de reais, seja repassado a estados e municípios até o final do ano, para garantir um equilíbrio nas contas. Os 16 bilhões já tinham sido consignados no orçamento da União. Portanto, eles poderiam ser usados para compensar estados e municípios até novembro, sem aumentar a despesa e sem influenciar o resultado primário. O relator do texto no Senado foi o senador Cid Gomes, do Ceará, que manteve a proposta sem nenhuma alteração. A recomposição dos fundos de participação dos estados e municípios tem como referência os valores arrecadados nos meses do ano passado. Nós estamos falando de mais ou menos 6 bilhões e 100 milhões de reais, onde estados e municípios poderão ser contemplados com até 2 bilhões e 800 e os municípios brasileiros poderão ser contemplados com até 3 bilhões e 400 milhões. Prefeitos comemoram a decisão do Senado. Os municípios brasileiros e os estados irão receber esses 6,1 bilhões que estão aí disponibilizados, que iria voltar para os cofres do governo federal e agora vão ser repassados nas mesmas proporções que foram colocados nessas 4 primeiras parcelas. Então, uma vitória importante do municipalismo.